E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eliezer aqui. Estou um pouquinho ansioso para fazer esse vídeo, mas vamos lá, né? Nesse vídeo a gente vai tratar um pouco aqui dos 7 princípios herméticos, as 7 leis herméticas. A gente vai dissecar um pouco aqui e para vocês verem a importância que o conhecimento desses princípios tem, primeiro, no processo de elevação da nossa consciência e segundo, para a nossa vida do dia a dia, para a vida prática. Enfim, conhecer essas leis importa em melhoramento social, pessoal, político, educacional, enfim. A gente vai abordar essas leis, mas nunca descartando a ideia do individual e do coletivo, porque nós somos seres simultaneamente individuais, que temos as nossas características, nossas peculiaridades, mas ao mesmo tempo somos sociais, somos coletivos, somos interdependentes. E é o trabalho do coletivo que beneficia todos os indivíduos que, por si só, formam o coletivo. As leis herméticas, elas também compreendem o individual, bem como o coletivo. Vamos aqui algumas ressalvas antes da gente entrar, propriamente dito, nas 7 leis, nos 7 princípios. Todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui está aqui, ó, no livro do Kybalion. Observe que eu não quero trazer o conceito histórico do livro do Kybalion. Quem escreveu, quando ele foi escrito, qual foi a forma que ele foi escrito, se ele está de acordo com o Corpus Hermético, que é o livro de sabedoria praticamente aí do hermetismo. A gente não vai abordar aqui a questão histórica da coisa. Embora eu falo para vocês que conhecer um pouco a historicidade é importante, porque você sabe a origem daquilo que você está consumindo. Mas a questão aqui é que nós vamos consumir, né, no livro do Kybalion, as 7 leis, que seriam somente o conteúdo. Porque a história, embora seja importante, ainda ela abre muitas margens para dúvidas. Eu estou dizendo que a história não é importante. Ela é, como eu disse, mas ela sempre está deixando brecha. Porque sempre existe novas descobertas, sempre existem entendimentos diferentes, enfim. Então é por isso que eu quero me atentar aqui e não trazer o conceito histórico do Kybalion, do hermetismo, mas sim o conteúdo que está no livro do Kybalion. Você já vê que quando a gente vai tentar descobrir quem que escreveu o livro do Kybalion, ainda existe dúvida. No fundo, ninguém sabe. Desconfia-se que foi William Atkinson, mas não se tem certeza. Sabe-se que esse livro ele foi escrito no início do século XX, mas não se tem certeza quem realmente é o autor. Então você vê que já começa por aí, né? Embora exista muitas pistas, ainda assim existe dúvidas. Então a gente não vai abordar a questão histórica aqui em nenhum momento. E também se está ou não de acordo com o corpus hermético. O que eu quero trazer para vocês aqui, como eu disse, é o conteúdo. Para você entender o que eu quero dizer, imagina que você vai tomar o café na casa de um parente, na casa de um amigo. Chega lá, tem um bolo gostoso. Você não precisa saber a origem do bolo, a matéria-prima, né, que foi feito o bolo, a marca, né, do trigo, por quem foi feito o bolo, qual padaria comprou, né, quando foi feito o bolo. Você não quer saber nada disso, você simplesmente quer apreciar o bolo, não é verdade? Embora seja importante a gente conhecer o histórico das coisas, às vezes, né, em determinados momentos, é muito mais importante o conteúdo do que o histórico do conteúdo. Conseguiu compreender? Então faz de conta que é o bolo que você está indo, né, experimentar na casa de um amigo seu. É o conteúdo. Não é o que está, né, o histórico do conteúdo, mas simplesmente a apreciação do conteúdo. Que em questão, né, é o bolo aqui, seria as 7 leis herméticas, os 7 princípios herméticos. Dito isto, vamos a mais uma aqui, notificação, né? E depois a gente entra nos 7 princípios.
Vamos discorrer esses 7 princípios aí. Claro que dentro das minhas possibilidades, mas o nosso intento aqui é sempre abrir a sua mente, né, esclarecer algumas coisas e somar positivamente aí na tua vida, na tua percepção, na sua forma de compreensão de realidade, na tua experiência pessoal e coletiva. Enfim, antes da gente entrar, não esqueça também de se inscrever no canal, no nosso canal, porque isso também é muito importante, né? Se as pessoas não se inscrevem, se as pessoas não interagem, se as pessoas não assistem ao conteúdo, o YouTube acaba aqui entendendo, né, os algoritmos, que o conteúdo não é tão relevante assim e faz com que o conteúdo da gente fique, né, trancado às gavetas, às 7 chaves. E às vezes vídeo como esse pode ser importante para muitas pessoas, né? Então eu conto com a colaboração de vocês. Como eu disse, nós não somos seres somente individuais, nós precisamos do coletivo, somos interdependentes, né? Aqui não seria diferente, então eu conto com a cooperação e a colaboração de vocês. Compartilhe, deixe o joinha, comente, né, no final aí se vocês concordam, se não concordam, se acordam, se tem alguma coisa para acrescentar, né? Sempre lembrando que não é o conceito histórico, não vai interpretar mal, é o conteúdo, não é o conceito histórico. Porque às vezes alguém pode comentar aí, não, mas é porque o corpus hermético começa a, sabe, desvairar, e não é esse o contexto. Nós queremos só do alimento, só colher o néctar. Né? Não se preocupar tanto com a flor, mas com o néctar, com o conteúdo. É isso. Beleza, pessoal? Então não se esqueça aí de se inscrever, compartilhar com os amigos, comentar e, principal, deixar o seu joinha também, que não custa nada, né? Não é verdade? Dito isto, vamos agora então mergulhar nas 7 leis herméticas. Segundo o Kybalion, no universo existem 7 princípios. E esses 7 princípios, eles não são burláveis. Ou seja, todos esses 7 princípios, eles regem toda a existência, sem tirar nem pôr. Não existe exceção. Dos deuses, né, até os animais mais primitivos, mais inconscientes, até do reino vegetal, do reino mineral, tudo que você possa imaginar, e até aquilo que você não pode imaginar, está regido sob esses 7 princípios. Até mesmo os deuses são regidos por esses 7 princípios. Esses 7 princípios, é eles que dão cara em toda a existência no plano dual. Começa a complicar aqui. Porque tudo aquilo que vem a ser, ele é dual. É o yin e o yang. É o positivo e o negativo. Em todas as coisas existe isso. E quem vai gerenciar ou fazer isso acontecer são esses 7 princípios, que são os 7 princípios que regem a existência. Mas que fique bem claro, vamos dissecar aqui um pouco mais. Esses 7 princípios, eles não estão separados da existência. Aqui existe os 7 princípios, aqui existe eu. Não. Esses 7 princípios compõem aquilo que sou. Consegue entender? Ou seja, toda a existência ela só é possível graças a esses princípios que estão juntos e misturados à existência. Conseguiu entender? Por isso que não tem como burlar esses princípios. Imagina, aqui está eu, aqui está os princípios. Se os princípios não regem a minha existência, eu não existo. Porque os princípios, são eles que formam a existência no plano dual. Conseguiu entender? Ou seja, tudo aquilo que flui em mim, que existe em mim, tudo aquilo que sou, é graças a esses 7 princípios herméticos. Mas tudo bem, eu estou falando tanto de princípios, mas que raio? Quais são esses princípios? Pois bem, é muito provável que você que está aqui vendo este vídeo, você já tenha aí uma certa familiaridade com o Kybalion, não é verdade? E pode ser que você tenha até lido o Kybalion ou, né, de alguma forma ouvido dizer, porque senão você nem estaria aqui, né, neste meu vídeo para compreender um pouco mais. Enfim, dito isto sobre esses 7 princípios, que é o que rege a existência, vamos a ele, né, que é o que mais interessa. Segundo o livro do Kybalion, o primeiro princípio de todos é o princípio do mentalismo, depois vem o da correspondência, depois vem o princípio da vibração, depois vem o princípio da polaridade, depois vem o princípio do ritmo, depois vem o princípio do gênero. Em alguns termos, tem pessoas que dizem que agora é o princípio de causa e efeito, mas tanto faz.
Enfim, aqui como sexto, princípio de gênero e por último, causa e efeito, ou vice-versa. Princípio de causa e efeito e por último o gênero. No Kybalion, a sequência é essa, é gênero aqui como sexto princípio, né? E não, é causa e efeito como sexto princípio e gênero como sétimo princípio. Mas a ordem dos fatos aqui pouco interessa pra gente. Mas por que a ordem dos fatos? Porque esses princípios, eles não funcionam de maneira ordenada. Primeiro é um, depois é outro, depois é outro. Não, eles funcionam em simultâneo. In the same time, ao mesmo tempo. Esses princípios, eles estão influindo na existência, tudo ao mesmo tempo. Está acontecendo agora, esse sétimo princípio. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, da polaridade, do ritmo, de causa e efeito e de gênero. Todas essas coisas estão acontecendo aqui e agora, no momento que eu estou fazendo este vídeo. Só que não só aqui, como em todo o cosmo, desde as grandes galáxias, todo o universo, né? Desde as grandes galáxias a uma meba, a um grão de areia. A diferença aqui são os graus de consciência que a gente vai entender aqui, né? Conforme a gente vai discorrendo os princípios. Vamos agora dissecar o primeiro princípio, que seria o princípio do mentalismo. O que seria basicamente o princípio do mentalismo? Vamos pensar aqui na questão de o que está por trás do plano de toda a realidade. Quem criou tudo isso aqui? Foi Deus que criou tudo isso aqui? Deus existe? Enfim, vamos aqui deixar bem claro que nomes pra gente pouco importa. Mas como a gente está se fazendo valer do hermetismo aqui, então, para todos os fins, a gente vai sempre chamar de todo. Ou como aqui no Ocidente, né, a gente tem aí uma grande vertente religiosa que crê em Deus, nós podemos aqui, ora chamar de todo, ora chamar de Deus. Mas lembre-se que é só nome. De repente você não é familiar com o todo, nem com Deus, você nem acredita em Deus, tudo bem. Então vamos chamar de cosmo, de universo, de Brahma, de éter. Enfim, nomes é totalmente irrelevante nessa questão. Mas para todos os fins, todo ou Deus. Então o que está por trás da realidade? Pressupõe-se que existe algo, né? Antes de tudo existir, havia alguma coisa. Antes do Big Bang, havia alguma coisa. Então você vê que todas as teorias, né, concernente à criação, sempre existe o desconhecido por trás. Né? Mesmo se nada existiu, mas o que é o nada? É sempre o desconhecido por trás. Do desconhecido veio a ser. Ou seja, o que está por trás é o todo. O todo por quê? Porque tudo está contido no todo. O todo está em tudo. Tudo está no todo, o todo está em tudo. Porque o todo, né, ele é absoluto. O que está por trás de toda a criação, ele tem que ser absoluto. Toda a criação tem que ser relativa. E nós vamos também dissecar essa questão do absoluto e do relativo quando a gente vai entrando aí nos outros princípios. Você vai ver que à medida que a gente vai passando esse princípio, eu quero integrar esses princípios. Às vezes eu estou abordando um, mas vou alertá-los de outros que estão atuando da mesma forma. Compreenderam? Enfim, o todo está em tudo. E o todo, ele é absoluto. Então pensa numa ideia de criação. Se o todo é absoluto, não existe nada fora do todo, porque ele é absoluto. Porque pensa, se a gente for numa ideia religiosa da criação, né? Deus começou a criar todas as coisas. O que vem na nossa imaginação? Uma espécie de um ser poderoso, né? Que ele é uma espécie de artesão. Ele começa a modelar o universo, ele começa a criar os planetas, né? de bolinha, e coloca cada coisa no seu lugar e tal, né? Não é mais ou menos isso na mente da gente? Uma ideia até bem que meio infantilizada. Enfim, mas aí vamos dizer, se o todo é absoluto, para ele criar as coisas, ele tem que extrair essas coisas. Da onde que ele extrai? Ele extrai de fora dele. Então se eu estou criando, né? Imagina que eu sou Deus aqui agora, estou criando o universo, da onde que eu estou tirando toda essa matéria-prima para tirar?
para mim fazer o universo. Opa, eu não estou tirando de mim, estou tirando fora de mim. Opa, então eu não sou o todo. Eu posso ser um Deus aqui, mas eu ainda não estou no patamar do absoluto. Por quê? Porque eu estou tirando, então eu estou num plano dual. Existem coisas fora de mim. Então o que está por trás dessas coisas, que está fora de mim, mas que também eu estou mergulhado nesse interior, seria o todo. Vocês entenderam agora? Porque vai chegar aqui um sabichão e vai dizer assim, mas espera aí, o todo criou, mas quem criou o todo? Tá, mas aquele todo criou esse todo, mas quem criou aquele todo? Então, para todos os fins, o todo ele é absoluto. Se você quiser ficar pensando infinitamente, um atrás do outro, para resumir, o todo é absoluto. No entanto, não existe nada fora do todo. Então, é aí que vai entrar o conceito do mentalismo, do mental. Olha que sacada interessante. Se o todo não extrai nada dele, fora dele, se o todo é absoluto, no entanto, não existe nada que exista que está fora dele, porque o todo está em tudo e tudo está contido no todo. Então, como o todo cria? Tcharam! Através do pensamento. É por isso que o todo é mental. Ele pensa e as coisas criam. Entendeu? O todo não extrai nada fora dele. Toda a existência não passa de um pensamento do todo, de uma imaginação do todo. O todo imagina e as coisas magicamente aparecem desta forma mesmo. Incompreensível para nós, mas para o todo desta forma. E todas essas formas existenciais se tornam relativas porque estão no dual. E todas essas formas duais, elas têm começo, meio e fim. Ou seja, todas elas nascem, crescem e morrem. Assim como o conceito budista. Compreende? A única essência real é o todo. O todo imagina, as coisas criam. O todo imagina o universo, de repente o universo aparece. Tal como ele é. Misterioso, complexo e até hoje não entendido de forma absoluta. Não é verdade? Então, todas as coisas que existem não passam de produtos da mente do todo. Se não passam de produto da mente do todo, se tudo está contido na mente do todo, logo, o que está por trás da existência é um pensamento. É o plano das ideias de Platão. Agora, vamos se fazer valer um pouquinho da lei da correspondência aqui, a lei de causa e efeito, para vocês verem que o universo ele funciona como uma espécie de fractal. O todo pensa, as coisas acontecem. Desde as dimensões mais sutis até as dimensões mais tenebrosas, mais densa. Tudo como um efeito cascata, um efeito em cadeia. Entenderam? Só que todas essas coisas funcionam como um fractal. Se o todo pensa, todos os seres como um fractal também pensam. Se o todo cria através do pensamento, todos os seres criam também através do pensamento. Só que é lógico, o absoluto, ele cria através do seu pensamento uma realidade tão real como nós vivemos aqui agora, que você jamais conseguirá perceber que isso é somente um sonho. Conseguiu entender aqui? O todo ele cria as coisas de uma maneira tão real que eu sou um sonho do todo, você é um sonho do todo. Só que pelo todo ser o absoluto, nós não percebemos que isso é simplesmente mais um dos pensamentos do todo. Consegue entender aqui a ideia? Só que como tudo no universo funciona como um fractal, devido a esses princípios, nós também pensamos. Vamos aqui usar o plano da ideia de Platão, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, quando um engenheiro, um construtor civil, um arquiteto, ele vai construir uma casa. Primeiro ali vai ter aquela conversa com a pessoa que quer construir. Primeira pessoa ela já imagina a casa. Ela tem referência de fora, mas ela imagina a casa. Ela faz uma mudança aqui, conversa com o engenheiro, enfim. A casa, antes dela vir no plano físico, ela deve ser pensada, né? Ela vai ser bem organizada, estruturada no pensamento, depois que vai para o papel, depois que se transforma em planta, depois que vai ter opinião de outras pessoas. Enfim, depois surge a casa. Se a gente for fazer, né, o rastro de como surgiu a casa, a gente vai acabar aonde? Tudo começou num sonho, num pensamento. Não é assim, né? Hoje em dia as propagandas políticas, as propagandas, né, comerciais, realiza o seu sonho. Realiza o seu sonho de ter uma casa, realiza o seu sonho de ter um carro. Por que realiza o seu sonho? Onde que acontece o seu sonho? Não acontece na sua mente? Então você vê que
Nós somos uma espécie de co-criadores. É daí que surge o termo de co-criador. O absoluto cria. Nós co-criamos a realidade. Vocês conseguem entender? Porque tudo isso é como um fractal mesmo. Então, a realidade primária, ela não passa de uma realidade mental. Assim como tudo é mental, a nossa realidade também é mental. Então, tudo aquilo que eu percebo na realidade nada mais é do que a projeção dos meus próprios pensamentos. Mas não acaba aí. Porque muitas pessoas não acreditam muito nessa ideia, né, de que se eu quiser mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo. Mas existe uma problemática nessa questão, porque, de fato, isso é uma verdade, mas é uma meia-verdade, como diz o Caibalion, porque tudo é relativo. Porque eu preciso da mudança dos outros também. Parte da minha mudança para que o mundo mude. Mas isso de uma forma de eu perceber o mundo. Então, a minha percepção, o meu aspecto cognitivo em relação ao mundo, ele começa a mudar, porque eu mudei a minha mente. Mude sua mente e mude o mundo. Não é assim que a gente ouve? Por quê? Porque tudo começa na mente, no plano mental. Só que eu dependo também do consciente coletivo. Você percebe que a mudança do consciente coletivo também muda toda a percepção da realidade. E é por isso que eu disse da importância do conhecimento desses 7 princípios, para a gente entender que é necessário o conhecimento desses 7 princípios para a gente ter uma mudança sociopolítica, educacional, social e individual. E por consequência, elevarmos o plano de evolução do consciente humano. Entendeu? É importante a gente entender que, como primeiro elemento da existência, é a nossa mente, a nossa própria mente. Toda a existência é fruto da imaginação, porque toda essa imaginação que imaginamos é fruto da imaginação do todo. E como um fractal, nós simplesmente reproduzimos isso. Isso acontece só aqui nessa realidade? Em todos os planos da realidade, em todos os seres, desde o reino animal, vegetal e mineral, tudo se tem consciência, diferenciando somente em graus vibracional. Ou seja, quanto maior é a vibração, mais consciente se está da realidade, quanto menor, mais inconsciente. Mas tudo, desde o maior ao menor, parte da mente do todo. Desde os anjos aos demônios, parte da mente do todo. Então tá aí o primeiro princípio para você saber que por trás de toda a sua realidade existe um grande sonho sonhado por Deus. Ou seja, talvez você seja a realização do sonho de Deus. Não é verdade? Mas guarde aí, o princípio de todas as coisas nada mais é do que o princípio mental. Claro que existe uma retroalimentação nisso tudo. Consegue compreender? Porque existe a correspondência. Essas coisas se correspondem, porque elas não estão misturadas, elas não estão separadas, elas estão juntas e misturadas. Tudo é uma mesma coisa, porque só o todo é real, o todo está em tudo. As vibrações, conforme elas vão variando, né, conforme mais inconsciente é o ser, menos consciência ele tem dessa realidade por trás dele, mas o todo é consciente de todas as coisas, porque todas as coisas estão fluindo dentro da mente do todo. Ou seja, o todo não possui forma, o todo não possui nome. Isso aqui é apenas uma referência. O todo, ele não é uma característica de um ser humano. O todo é o sem forma que dá sentido a todas as formas. O todo é o mental, é o sutil, é aquilo que ele e o nada é a mesma coisa, mas que dá sentido a todas as coisas. Entende? Dito isto, vamos agora ao segundo princípio, que seria o princípio da correspondência. Vamos sempre marcando aqui que esse lance de fractal, esse lance de todos os princípios estarem funcionando simultaneamente, é bom a gente marcar para a gente se inteirar dessas questões e, né, ficar bem atualizado disso. Enfim, como é em cima, é embaixo. Você vai ver que mais ou menos aqui eu vou praticamente repetir algumas coisas aqui. Porque às vezes uma lei, um princípio, ele é muito similar a outro princípio. Entendeu? E dependendo da perspectiva, um princípio ele se transforma num outro princípio. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. É meio contraintuitivo, mas vocês vão entender. Nós sabemos agora que existe uma correspondência. Então vamos lá. O todo imagina e a realidade se cria.
Lembra que eu disse que a realidade ela começa desde os planos mais sutis, aqueles mais próximos do absoluto, mas ainda assim relativo, só que está próximo, até os planos mais densos. Vamos classificar aqui numa concepção religiosa. Ele começa desde os planos celestiais, dos mundos superiores, até os infernos mais densos. Compreendeu? Isso é um efeito em cadeia. O princípio da correspondência, que é o segundo princípio, ele está ligando todas as coisas. Se tudo parte da mente de tudo, se tudo é uma coisa só, o princípio da correspondência ele vai dizer que assim como é em cima é embaixo. Mas aqui nós podemos colocar o princípio da vibração, que seria o terceiro princípio, né? Em cima, determinada vibração, mais consciência. Mundos angelicais. Embaixo, vibração mais densa, menos consciência. Só que, como tudo é uma coisa só, quando existe algo acontecendo nos mundos mais sutis, como efeito em cadeia, os mundos mais inferiores também irá sofrer consequências. Entende? Porque é uma reação, é o efeito dominó, é o efeito borboleta, né? Não disse que o efeito borboleta até esqueci o nome desse pesquisador meteorologista, acho que Eduardo, enfim, eu não lembro, qualquer coisa eu coloco o nome aqui. Diz do efeito borboleta que às vezes o bater da asa de uma borboleta lá no Japão pode ser a causa de um tornado nos Estados Unidos. Entendeu? Por que pode acontecer isso? Porque existe a correspondência. Tudo é uma coisa só e está se correspondendo. Os mundos superiores e os inferiores correspondem. Só que é claro que se o mundo superior, os seres que lá vivem, têm mais consciência, eles vão saber lidar melhor com essas reverberações do todo. E aqui, quanto menos consciência, mais mergulhado no mar da ignorância, vai sofrer as consequências. Isso dado a lei da correspondência. Tem como escapar disso? Não tem, porque tudo está contido nessas leis. Qual é a recomendação dos grandes mestres para a gente tentar contornar essa situação? O equilíbrio. O caminho do meio de Siddhartha Gautama. Nem para mais, nem para menos, mas justamente o equilíbrio. É a saciedade, é você não comer demais, mas também não ficar sem comer. Entendeu? É você sempre ser comedido, ter bom senso, ser dosado, ter discernimento. Você vê que no nosso dia a dia, essas leis elas estão presentes. Só que a gente não tem consciente que elas estão regendo. E toda vez que a gente come para mais, a gente tem problema. Toda vez que a gente deixa faltar nutrientes, a gente também tem problema. Toda vez que a gente é exagerado com alguma coisa, a gente tem problema. Mas se a gente também é retraído, a gente tem problema. Sempre o caminho do equilíbrio. Não é estritamente o caminho do meio, mas o caminho do equilíbrio é o mais recomendado. Porque você não vai burlar essas leis, mas você vai saber jogar com essas leis. Entendeu que, segundo o princípio da correspondência, as dimensões celestiais, elas estão em sincronia, em harmonia com essa lei. E as dimensões infernais em completa dissonância, desarmonia. E por isso mais sofrimento. Quanto mais harmonia, menos sofrimento. Quanto menos harmonia, mais sofrimento. Por quê? Por causa da correspondência e da falta de saber lidar com todos esses princípios. Dito isso, vamos ao terceiro princípio, que seria o princípio da vibração. Lembre-se que tudo parte da imaginação do todo, porque o todo é mental. Das realidades astrais, das realidades mais sutis até as mais densas, tudo estão em processo de correspondência, porque tudo está ligado, tudo é uma coisa só. E que, no entanto, todas essas coisas, desde o tudo até as coisas mais sutis, tudo estão em grau de vibração, de movimento. Para a gente frisar aqui, vamos abrir um parênteses. O que é a vida? A vida não compreende esse movimento? Quando alguém morre, cessa-se os movimentos. Tudo aquilo que não goza mais de movimento, a gente compreende automaticamente morte. Tudo aquilo que não está florescendo, morre, murcha. Então a gente sabe que a vida, por si só, ela é movimento. Logo, quando eu observo as estrelas, o sistema solar, quando eu observo os átomos, quando eu observo a sociedade, quando eu observo as formigas, todos os seres, as florestas, os ventos, eles não estão todos em movimentos? Às vezes em movimentos mais acelerados, às vezes um pouco mais parados, mas não está tudo em movimento.
Se eu coloco, por exemplo, eu vejo um muro de tijolo e eu coloco ali um microscópio, né, naquele muro de tijolo, eu vou perceber que as moléculas ali, os átomos estão em constante estado de movimento, porque tudo é vida, tudo vibra. Por isso que existe o terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Todas as coisas estão em constante vibração, movimento. O que vai diferenciar aqui são os graus de movimentos. Quanto menor é a oscilação do movimento, maior é a inconsciência. Menor se tem consciência da realidade. Quanto maior é o estado vibracional, maior é o estado de consciência. Agora, olha que contraintuitivo. E o todo? Ele vibra em que estado? O todo ele vibra num estado absoluto. E por vibrar num estado absoluto, que chega agora a ficar até meio incompreensível, então não cobre-me muito de mim, por ele estar num estado absoluto de movimento, ele estar se movimentando e estar parado é uma coisa só. Não existem esses dois estados para o absoluto, né? Como existe aqui. Como você poderia entender aqui? Imagina você pegar um elástico. Ele precisa de dois momentos. Ou você estica o elástico, ou você retrai o elástico. Não tem como você esticar e retrair ao mesmo tempo. Então é disso que eu estou falando absoluto. O todo, ou Deus, ele está em movimento e estático ao mesmo tempo. Por estar em movimento absoluto, não faz a menor diferença se você acreditar que ele está parado ou que ele está em movimento. Porque ele está os dois ao mesmo tempo, porque ele é absoluto. A partir daí entra o relativismo, o plano dual, das cidades celestiais, dos anjos, dos seres celestiais aos seres demoníacos, tudo estão em estados de movimento, de vibração. Todos os reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, todas as dimensões da realidade, porque tudo vem como um fractal. Cada uma dessas vibrações cria uma dimensão. A dimensão não é baseada em vibrações? Vibração mais sutil, dimensões sutis. Seres que vibram semelhante a essas realidades sutis, vivem nessas realidades sutis. Vê que é uma questão de compatibilidade. Não é à toa que nós estamos encarnados nessa realidade. É porque o nosso grau vibracional faz jus estar na vibração terrestre. Entende? Isso tudo graças à lei da vibração, o princípio da vibração, que é o terceiro princípio. Dito isto, vamos ao quarto princípio, que seria o princípio da polaridade. Enfim, o absoluto é o único ser que é real. Usando o princípio da polaridade, tudo que parte da imaginação do todo, também, por ser um plano dual, tem os seus opostos. É o lado sombra. Lembra de Jung, do consciente coletivo, que todos nós temos a sua sombra? Ou seja, o anjo, o demônio, mora em todos os seres. Porque tudo que está no dual tem os dois. É o doce e o amargo. É o amor, é o ódio. E por aí vai. Todas as coisas têm os seus opostos. Só que dependendo da perspectiva, é aí que entra a ideia que eu disse para vocês no começo do vídeo. Dependendo da perspectiva, uma coisa se torna outra. Como assim? Na polaridade, por exemplo, vamos pensar numa coisa quente. Se eu penso que, vamos colocar aqui, o zero, né? O negativo, vamos pensar na água aqui. A água, se ela estiver lá menos 1 grau, a gente sabe que ela está gelada. Agora do menos 1, se ela estiver a 10 graus, a gente vai perceber o quê? Que 10 graus, né, tá quente em relação ao menos 1. Agora se eu pego, né, o 10 grau e coloco ele para relacionar com uma água em ebulição que está a 100 graus, então já verteu a polaridade. Agora o extremo é o 10 graus. Esse 10 graus ele se torna o quê? Relativamente, né, gelado em relação ao 100. Agora se eu pego o 100 e vou para 1000 graus, então eu sei que o 100 está gelado em relação, né? O 100 está quente em relação ao 10, o 100 está gelado em relação ao 1000. Entendeu? Mas tudo tem os seus extremos. E esses extremos, dependendo da perspectiva, ele se torna, né, numa outra coisa. Tudo depende o quê? Do ponto de vista. Então é por isso que
tudo parte desse sistema que eu disse para vocês, que é esse sistema aí do relativo. Porque tudo está no plano dual. Estando no plano dual, tudo é relativo. Deixa eu ver aqui para mim, só para mim, a gente tem que usar essas colinhas aqui, né? Então, tudo tem dois polos, que são as partes opostas, positivo e negativo, a luz e a sombra, entendeu? Só que essas coisas não são coisas separadas. Essas coisas do princípio da polaridade. É uma mesma coisa vibrando em grau diferente. Entende? Vamos usar um exemplo aqui. Uma pessoa que está apaixonada, ela está amando, ela está tendo um tipo de grau vibracional mental. Essa mesma pessoa agora ela está odiando. Ela está tendo um outro tipo de vibração mental. Uma vibração mais sutil faz com que ela ame. Uma vibração mais densa faz com que ela odeie. Consegue entender aqui? Você já percebeu que a gente não consegue sorrir e ficar triste ao mesmo tempo? Existe essa possibilidade? Chorar e dar risada ao mesmo tempo. Não uma risada de tristeza, uma gargalhada de alegria mesmo. Você está chorando, está triste, alguém conta uma piada, você não consegue dar aquela gargalhada ao mesmo tempo que está chorando. Ou é um ou é outro. Por quê? É uma mesma vibração, né, do lado oposto da lei da polaridade. Agora, quando essa vibração se torna mais sutil, você tem uma outra sensação emocional. Entendeu aqui? Uma outra sensação emocional. Então isso vale para tudo. O amargo, numa outra vibração, ele se torna doce. O duro, numa outra vibração, ele se torna mole. O rígido, numa outra vibração, ele se torna flexível. O ódio se torna amor, a alegria se torna tristeza. Entendeu? Essa é a lei da polaridade. O caminho do meio é o mais indicado, porque tudo isso também está sendo regulado pelo princípio do ritmo, que é o quinto princípio que nós vamos entrar agora, né? O princípio do ritmo. Então observe que tudo parte da mente do todo. Todas essas coisas, elas estão em correspondência, porque é tudo uma coisa só, tudo está na mente do todo, o todo está em tudo. Todas essas coisas, elas estão correspondendo graças aos graus de vibração. Vibração mais sutil também, como causa e efeito. Tá vendo como que as leis elas estão todas intricadas uma à outra, funcionando ao mesmo tempo? Como causa e efeito, isso aqui, ó. Se isso aqui vibra, isso aqui também vai vibrar. A diferença é que esse está vibrando, né? E esse bem lento. Tá entendendo? Como causa e efeito, né? Princípio da correspondência, que nós já vemos. Correspondência, vibração, causa e efeito. Polaridade. Aqui é alegria, aqui é tristeza. Observe que todos esses estados, por ser fractal, eles não existem só como uma entidade que está fora de nós, mas essas coisas também trabalham em nós, estão contidos em nós e não fora de nós. Como assim, Eliezer? A realidade celestial, ela é tanto um lugar, né? Um lugar físico, uma dimensão física, como uma dimensão mental. Consegue compreender? Eu posso estar no inferno, mas mesmo no inferno experimentando o céu. Eu posso estar no céu, mas no céu experimentar momentaneamente o inferno. Porque são estados da mente também. Compreende que os princípios eles não regem a nossa existência fora de nós. Começa a partir do nosso plano mental. Então vamos aplicar aqui como plano mental. Primeiro a minha mente. A minha mente vibra certo aspecto. Essa vibração vai reverberar como um efeito psicossomático em todo o meu corpo. Se eu estou triste, o meu corpo vai ficar triste. Por quê? Graças à lei da correspondência e da vibração. Se eu estou alegre, todas as células do meu corpo vão estar alegres, né? Se o consciente coletivo está doente, todos os indivíduos, por si, eles vão estar mais ou menos doentes. Consegue entender aqui a importância da compreensão da coletividade, da sociedade, para o processo de evolução da consciência? Não é só eu que preciso melhorar. Eu preciso trabalhar para que a sociedade melhore, para que, por consequência, eu também melhore. Só que a sociedade precisa também do meu melhoramento pessoal. Está vendo aqui como as coisas estão em simultâneo, intricadas umas às outras, e que não tem como você despregar uma ou outra? Né? Já viu aquele ditado que uma só andorinha não faz verão? Agora, quando todas as andorinhas estão, né, cantando livres, elas conseguem fazer a coisa acontecer. O ser humano é a mesma coisa, né? Isso é muito óbvio, né? Imagina uma pessoa só fazendo um trabalho. Ele pode até construir, mas aquilo vai aos poucos, às vezes as pessoas nem sentem. Agora imagina um monte de pessoas fazendo esse mesmo trabalho, a coisa flui.
Na verdade, imagina uma pessoa ajudando os pobres. Agora imagina um coletivo imenso, uma política voltada a isso, à diminuição das desigualdades. Você percebe que é uma mudança praticamente radical? E a gente precisa disso, graças a esses princípios. Eu não sei se isso é um benefício ou se é um martírio, mas nós não conseguimos burlar esses princípios, porque são eles que regem a existência. Eu digo que são eles que são a existência. Consegue entender aqui? Então percebeu que o princípio mental, nós como co-criadores, ele vai reverberar conforme a lei da correspondência e da vibração e da polaridade em todo o nosso ser e, por consequência, todo o nosso exterior, né? E a gente, mais ou menos estudando, né, todos esses conceitos, a gente vai entender como funcionam as realidades, desde a mais densa a mais sutil. E quanto mais você se aprofunda nisso, mais próximo você chega de Deus. Enfim, vamos ao quinto princípio. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Então sabemos que tudo parte da mente do todo, porque a realidade última ela é mental. Todas essas coisas que partiram da mente do todo, elas estão em correspondência, porque o todo está em tudo, tudo está ligado no todo, nada está fora do todo, né? Se você tem dúvidas, volte lá no começo, que você vai dirimir essas dúvidas. Enfim, e todas essas coisas estão em constante estado de vibração. Mudou a vibração, muda a polaridade, lembra? Vibração sutil, amor. Vibração mais densa, ódio. E essas coisas estão fluindo em nós, porque você às vezes está amando, você às vezes está odiando, e todos nós, quer queira ou não, somos pegos por isso, não é? Só que o que vai ritmar essas coisas é o princípio do ritmo. Todas as coisas partem do todo, todas as coisas estão em correspondência, todas as coisas estão vibrando, todas as coisas têm, né, os seus aspectos, as suas polaridades, e tudo isso dependendo do ângulo, da perspectiva. Lembra do exemplo da água lá que eu disse para vocês, da temperatura? Enfim, e todas essas coisas elas são norteadas a partir do ritmo. O ritmo, né? Ele vai compensar essas coisas, como se fosse uma dança. Me veio até uma ideia na mente aqui, que uma vez eu ouvi dizer que o universo é uma grande canção, onde Deus é o maestro. Interessante isso aí, né? Enfim, o ritmo ele vai regular todas essas coisas que eu disse para você. E você vê que aqui já vai entrar o ritmo, ele vai gerar também o princípio automaticamente. É lógico, ele vai gerar todos os princípios, porque eles funcionam em simultâneo, no mesmo tempo. Mas você vê que o princípio do ritmo, ele também é o mesmo princípio da causa e efeito e o mesmo princípio da polaridade. Por quê? O ritmo ele vai trazer um fluxo e um refluxo. Tá entendendo? Como a gente pode entender isso? É aquele esquema lá, se a gente está no plano dual, o ritmo ele vai regular o esticar do elástico e ele vai também regular o elástico quando ele não está expandido. Até fugiu a palavra aqui da mente. Esticado e... Rapaz... Ai, caramba... Esticado e... Cara, enfim, você entendeu. Para você entender mais ou menos como o ritmo funciona, imagina um jogador de ping-pong, sei lá, ele tá treinando naqueles esquemas, naquela salinha que tem a parede e tudo, que a galera gosta de treinar. Imagina, ó, ele pode ritmar a bolinha, né? Conforme ele vai batendo, ó, pum, 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 pum. O que vai regular isso aqui? É um ritmo, entendeu? O universo, todo ele é rítmico. Até o batimento do nosso coração, as nossas células, todo o funcionamento, ele é rítmico. Quanto mais harmônico existe, quanto mais harmonia existe nesse ritmo, mais saúde nós temos, mais vida nós temos, mais consciência nós temos. Então vai lá o jogador. Agora se ele bate a bolinha rápido, não é mais rápido? Então você vê que sempre vai existir uma compensação rítmica nas coisas. Todo o cosmos é assim. O ritmo ele sempre vai fazer as coisas meio que se compensarem, entendeu? Então, um exemplo aqui para o nosso campo psicológico, para o nosso campo mental. Se você odeia demais, como compensação, com certeza você tem uma grande probabilidade de um dia amar demais. Esse é o lado bom, né? Como se diz, todo ser demoníaco
no fundo, ele tem um ser angelical em potencial para despertar nele. Entende? E quanto mais amor existe aqui, há a possibilidade de haver também, como lado sombra, um ódio é muito grande. Você entende agora? Uma pessoa que ela é muito eufórica na alegria. O pêndulo ele vai inevitavelmente ir para o outro lado. Por quê? Porque o universo todo ele está em estado de movimento, de vibração. O ritmo vai compensar tudo isso. Lembra da correspondência do dual? A alegria demais resulta em tristeza demais. O que os grandes mestres recomendam nessa ocasião? Tcharam! Novamente ele aqui, ó, a chave. Caminho do meio. Você não precisa exacerbar em nada. Caminho do meio. Faz o que é estritamente necessário. Ou seja, uma pessoa come demais, você vai ver que ela vai retrair problemas por comer demais. Se ela assim, se satisfaz conforme o seu corpo precisa, nada mais, nada menos, ela está no caminho do meio. Por resultado, ela vai ter menos chance de desenvolver problemas. Uma pessoa que quase não come, né, ela tem essa necessidade, né, de estabanação. E se possivelmente ela tiver acesso à comida, a gente vê isso em filme, né? Como ela vai fazer? Viu o animal faminto, quando ele encontra comida, o que acontece? Está vendo que é o ritmo aqui, fazendo as coisas acontecer? Aplicabilidade, tanto individual como coletivo, que a gente vai ter. Isso que seria importante para todo o conceito sociopolítico da realidade. E que essas leis, elas estão nos regendo, quer queira ou não queira, porque essas leis é que dá sentido à existência, entende? Então você percebe que, segundo a lei do ritmo, se eu tenho riqueza por um lado, e essa riqueza é excessiva, por outro lado, como compensação, eu vou ter que ter pobreza. É daí que entra esse conceito da desigualdade social, do capitalismo, que a gente vê que poucas pessoas usufruem de praticamente todo o patrimônio da humanidade, mas, para compensar, né, tem aqueles medianos, mas vai ter aqueles pobres miseráveis que não tem, que comem barro, com papelão, com bosta de vaca. Entende a disparidade aqui? Por quê? Por que existe essa disparidade? Porque essa lei está fazendo as coisas compensarem. Entende? Se em um ambiente existe uma seca irredutível, no outro ambiente haverá chuva sem parar. Se num ambiente é quente demais, no outro ambiente vai ser frio demais. Conseguiram perceber a importância do equilíbrio nessa questão? É isso que os grandes mestres dizem. Poxa, existem essas leis. Se nem os deuses burlam essas leis, quem somos nós para burlar? Então como fazer para tentar jogar com essa lei? Caminho do meio. Observe, se a gente tem justiça social, nós estamos o quê? Caminho do meio, para não sofrer as consequências da lei do pêndulo, da lei do ritmo, que o ritmo vai compensar as coisas. Se a gente se preocupa com o meio ambiente, se a gente planta árvores, se a gente não degrada os rios, a gente está optando pelo caminho do meio. Porque todo o excesso, né, que a gente vive hoje nesse capitalismo, né, que só tem o foco do lucro, mas a gente vai deixando para trás os seus efeitos colaterais. Percebe aqui que interessante que ao mesmo tempo que o homem ele goza de uma consciência mais florescida em relação aos outros seres que dividem o mesmo espaço aqui no nosso planeta, ao mesmo tempo que o homem ele goza de sua inteligência, ele cria inovações e ele criou muitas coisas e com isso a gente vem sendo beneficiado com viver mais, ter mais conforto, mais segurança. Ao mesmo tempo que nós somos gloriosos, veja os efeitos colaterais dessa glória. Não são a depreciação da natureza, lixos, poluição do mar. Você vê que ao mesmo tempo que nós somos angélicos, nós somos demoníacos. Porque o homem ele não é só ruim. Olha quantas coisas boas nós fazemos no mundo. O quanto nós temos ajudado. É a mesma coisa que eu digo, o capitalismo, olha quantas coisas que eles fizeram para beneficiar a raça humana. Mas como efeito colateral, olha quantas coisas ruins também nós estamos deixando para a futura geração. Você está entendendo que ao mesmo tempo que nós somos angélicos,
nós temos esse potencial de sermos demoníaco. Por quê? Por causa desses princípios fluindo em nós e nós não percebendo. Lembra que eu disse que todo aquele ser angélico tem um grande potencial também de ser um grande ser demoníaco? Se você armazena, né? Se você armazena muito amor no coração, pode ser que um dia esse amor se vai e dê lugar para muito ódio. Está entendendo? A importância da gente estar consciente. E aí você fala, não, mas peraí, aí você está viajando. Não estou viajando. A gente vê isso em países. Ao mesmo tempo que países, eles podem viver por um determinado momento em harmonia, basta que os seus políticos se desentendam por alguma questão e eles entram em guerra. Vocês estão entendendo aqui? Que eu não estou fora da razão? Isso acontece historicamente, se a gente vê. Quantos países já não viveram bem, né? E que um risquinho de fósforo ali foi o suficiente para um estar jogando bomba atômica no outro. A gente convive com essas coisas aqui agora, né? Tudo isso porque é o não percebimento dessas leis trabalhando o tempo todo. Quer seja bom, quer seja ruim, quer seja religioso, quer seja ateu, quer seja filósofo, quer seja ignorante, quer seja um grão de areia, quer seja uma grande galáxia. Esse princípio atua em todos, em tudo. Enfim, para não estender mais, vamos agora ao sexto princípio, que nós vamos falar do princípio do gênero. Todas as coisas que vêm da imaginação do todo, porque tudo é imaginação do todo, no entanto tudo é temporário, todas essas coisas temporárias não são nunca absolutas, são sempre relativas a depender do ponto de vista, do ângulo, né? Um exemplo aqui, uma entidade angelical, ela pode ser angelical, né? Mas de repente ela pode ter muitos problemas relacionados a uma dimensão que está muito acima dela, né? Então essa entidade angelical, ela já deixa de ser angelical e ela perde posto para essa entidade. E essa entidade abaixo dela, né, pode haver como praticamente deuses, semideuses e assim sucessivamente. Tá compreendendo? Assim como a gente vê nosso reino, você vê que os seus animais de estimação, eles te veem como um deus. Eles te veem desta forma, né? E você os vê como animal. Agora você pega um gato seu, às vezes, que ele pode ser um demônio para um grilo, né? Para um lagartinho, enfim. Você vê que sempre essas coisas são relativas no plano dual, porque são relativas. E tudo que é relativo é temporário, ou seja, tem começo, meio e fim. Veja que eu estou misturando, que é para frisar mesmo, é intencional essa ideia de bolar uma coisa a outra. Eu sei que gera um pouco de confusão, mas é puramente intencional mesmo. Enfim, falando agora do sexto princípio, que seria o princípio do gênero. Todas as coisas do plano dual a tirar o absoluto, eles precisam desses dois princípios básicos para gerar as coisas, que seria o princípio feminino e o princípio masculino. Mas não vamos só pensar no sentido de homem e mulher, mas é um princípio que faz as coisas acontecer. O princípio masculino nessa questão é a pulsação. O feminino é o gerenciamento. Nós poderíamos dizer aqui, vamos exemplificar aqui, para a gente chegar depois no homem, vamos exemplificar aqui o Sol e os planetas. Vamos dizer que o Sol ele tem a representatividade agora do Yang, do masculino. A Lua e os planetas têm a representação do feminino. O Sol é aquele que vai pulsar, é aquele que vai dar energia, aquele que vai dar movimento para todos os planetas, é aquele que vai fazer o movimento acontecer. Mas os planetas é o que vai fazer o quê? Que vai gerir essa pulsação solar em si, através dessa energia, desses nutrientes, de todas as coisas que as estrelas solares vão fornecer aos planetas, através de todos esses nutrientes é que os planetas vão formar as vidas, vai florescer a vida, vai nutrir a vida, vai gerenciar. Então nós temos aqui o princípio do masculino e do feminino. Mas, não coloque um como mais importante do que o outro no plano dual, porque você vai ver que, dependendo da perspectiva, o Sol agora se torna a representação do feminino. Você entende? É tudo dependendo da perspectiva aqui, o gênero também. Então, como exemplo, o Sol é a pulsação, é aquilo que vai dar vida, mas ele precisa do planeta para gerir a vida. Por que nenhum é mais importante do que o outro? Porque o Sol, por ele mesmo, não conformata a vida.
E o planeta sem o Sol também não formata a vida. Então é uma reciprocidade, é mútuo o negócio. Uma coisa gera outra. E sem esses dois princípios, não é possível haver geração. Vamos agora estender mais no macrocosmo, para você entender que essas coisas se tornam relativas. Digamos a galáxia. O Sol nós sabemos que ele fica na Via Láctea e que ele fica ali localizado na periferia da Via Láctea. E depois é composto de outros milhões ou bilhões de sóis. Cada sóis desses tem a sua sistemática planetária. O que existe no centro da galáxia? Digamos que seja o buraco negro. Então agora o princípio masculino é o buraco negro. Consegue entender aqui? E os sóis é o princípio feminino da galáxia. Você entendeu que agora se torna relativo? O Sol, no seu sistema, ele se torna o princípio masculino. É aquele que dá vida, é a potência. Mas agora, em relacionado ao centro da galáxia, ele é um princípio feminino. Por quê? Porque é ele que vai gerir, é ele que vai gerenciar toda a sistemática planetária. Conseguiram compreender aqui a relatividade? Agora vamos aqui, né? Vamos sair de lá do espaço e vamos instantaneamente voltar aqui para a nossa realidade. Princípio masculino e feminino, como que funciona então na nossa realidade aqui, ó, eu e a mulherada e toda essa galera? Pessoal, assim como funciona nas galáxias e no sistema, funciona não só no homem e na mulher, como em todas as moléculas que existem em nós, em todos os átomos que existem em nós. A gente vê que ali o núcleo atômico ele é constituído de prótons e nêutrons, e ao seu núcleo existe o elétron. Nós poderíamos entender que o princípio, né, masculino seria os prótons, o feminino é o que orbita, seria os elétrons. Entende? Então, uma vez você sabendo que em todas as células, as aproximadamente 50 trilhões de células que existem em nosso corpo, têm os seus princípios masculino e feminino, agora me veio uma dúvida danada, hein? Eu não posso ser um cara assim tão machista, né? Porque em mim flui o princípio feminino também. Ou seja, no homem existe o princípio feminino, né? Em cada célula do homem existe o princípio feminino. O que se sobressai é simplesmente, né, o princípio masculino. E aí nasce um homem. É o yin e o yang, trabalhando em conjunto, que é do conceito do taoísmo. Yin e yang, né? A luz e a sombra, trabalhando em conjunto. E na mulher também, né? Na mulher existe muito, né? 50%, meia, o princípio masculino. Em todos os nossos poros, nós temos o princípio masculino e feminino. Porque se não haver esse princípio em nós, não é possível a conformatação daquilo que nós somos aqui, elementos temporários que temos formas, né? Que existimos dentro da mente do todo. Captou? E aí, como mais macro, a gente vai ter o princípio masculino, que é do homem e da mulher. E você vê que é do sexo entre o homem e a mulher que vai surgir, né, um outro ser. Então vocês entenderam que tudo no universo, no plano dual, no plano temporário, que sai da mente de Deus, precisa do princípio masculino e feminino. Porque sem esse princípio não existe a geração da vida. Isso consiste no reino mineral, apesar que eu não faço a menor ideia como isso funciona no reino mineral, mas eu sei que existe esse princípio lá. No reino vegetal, que dá pra gente ter uma ideia, que essa questão do pólen e tal, essas coisas. E no reino animal. A gente vê que não é só o homem que precisa, né, que reproduz através da transa, né, que precisa ali do masculino e feminino para surgir um novo ser no mundo. Isso acontece em todo o reino animal. Correto? Enfim, então a gente agora sabe que este princípio, ele rege todo o plano temporário da existência. Tudo aquilo que sai do todo, da imaginação do todo, precisa desse princípio necessariamente. Não tem como um homem gerar um outro ser junto com outro homem. Isso é possível a partir da adoção, né? Fique bem claro que eu não tenho nada contra isso daí que eu estou dizendo. Só quis dar um exemplo, mas não tenho nada contra isso, entendeu? Questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo, diga-se de passagem, eu até apoio, porque eu acho que nós temos muito pouco conhecimento da existência pra gente ficar dando pitaco na vida dos outros, entendeu? Então, se for para dar pitaco que vai atrapalhar o progresso dos outros, é melhor nem dar. A minha ideia aqui é mais contribuir e somar positivamente,
né? E nunca negativamente. Eu pauto pelo equilíbrio para mim neutralizar esse aspecto negativo, porque existe, né, a neutralização dessas coisas. Enfim, mas você vê que o princípio masculino e feminino, que seria o princípio de gênero, ele está em tudo. E só é possível a manutenção da vida através desse princípio. Eu fiz até uma colinha aqui, ó, só pra gente frisar. O que nós poderíamos derivar do que é masculino e feminino? O princípio masculino, nós teríamos o que? A força, que eu disse para vocês. Como contrapartida, no feminino, o gerenciamento. O gerenciamento. Vamos aqui fazer uma pausa aqui. Você pode ver que a função do homem é o quê? Ele engravida a mulher. A função da mulher é gerir, é fazer com que aquele feto, né, ele se nutra dentro do ventre até ele se formar um bebê e vir ao mundo. Você vê que todo o gerenciamento de uma criança vai no ventre materno, do feminino. O masculino é a pulsação, é o esperma, né? O masculino é o gerenciamento dessa pulsação, percebeu? Por isso que eu digo, força, masculino, feminino, gerenciamento. Pulsação seria a representação do masculino, reflexão do feminino. Você vê que todos esses princípios atuam tanto no homem e na mulher, porque tem um momento meu que eu sou, né, tem essa pulsação, sou mais animoso, tem aquele meu momento que eu sou mais reflexível, penso mais, eu estou aqui meditando, são características de gerenciamento, que são características do princípio feminino. Ou seja, quando eu estou mais pacífico, eu estou com a minha característica feminina, do meu princípio feminino mais aflorado. Quando eu estou mais impulsivo, quando eu estou mais explosão, a minha característica masculina está mais florescida. Perceberam? Enfim, nós temos aqui um outro exemplo. O fogo representando o masculino, a água, o feminino, né? A gente não precisa da água, né? A água ela não é essencial à vida. O fogo ele não tem essa característica de explosão, né? Chega arrebentando com tudo. Consegue compreender aqui? Só que os dois são importantes, esses dois elementos. Fogo representando o masculino, água representando o feminino. A agilidade vai representar aqui o masculino, pressa, né? Explosão. A longanimidade, longanimidade vai representar aqui o feminino. Para, pense, é mais compassivo, dá uma respirada antes de entrar. Só que por consequência, como pensou mais, tende a dar mais certo. Mas os dois precisam aqui, a agilidade e a longanimidade. O yin e o yang, né? O yang aqui representando o masculino, o yin, a lua, representando aí o feminino, depois sol e lua, estrelas e planetas, como já dito, né? E assim sucessivamente. Esse é o princípio de gênero que está em tudo. Todas as coisas precisam do princípio de gênero, assim como precisa de todos os outros 6 princípios, porque sem esse princípio não é possível haver a vida tal como nós conhecemos. Vamos ao último princípio para encerrar? Já falei 1 hora e pouco aqui. Tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, vai apertando pause aí e vai assistindo aos poucos, né? Coisa que eu esqueci de falar lá no começo do vídeo. Enfim, nós vamos ter aqui como último princípio causa e efeito. No livro do Kybalion, o causa e efeito vem como 6º princípio. Mas tanto faz, como eu disse para vocês, isso aí pouco importa, porque todos esses princípios eles estão funcionando em simultâneo, entendeu? Ao mesmo tempo. O tempo que eu estou falando aqui, todos esses princípios estão funcionando agora. É mole? Dá para perceber? A gente disseca eles para finalidade didática, para compreender. Mas é impossível você dissecar esses princípios. Não tem como eu separar. Eu vou separar aqui o princípio da vibração e o princípio da polaridade e vou me neutralizar. Não tem como. Entendeu? Não tem como, porque essas coisas estão fluindo aí em você agora. E sempre, desde que você vê este mundo, e diga-se de passagem, antes de você estar nele e depois que você deixar ele, o princípio ainda continua. Lembra que até os deuses sofrem as consequências desses princípios? Consequências e benefícios também, claro, né? Como tudo tem a contrapartida, tem o seu lado sombra, então tudo tem as suas consequências e os seus benefícios, as coisas ruins e as suas coisas boas, os seus doces e os seus amargos, os seus ódios e seus amores e assim sucessivamente. Causa e efeito. Nós podemos aqui entender causa e efeito como a polaridade, causa e efeito como a vibração, causa e efeito como o ritmo compensa. Vê como uma coisa está atrelada à outra? E uma coisa, basicamente, às vezes, ele deixa de ser uma coisa para ser outra, né? A lei de causa e efeito aqui seria o quê? A terceira lei de Newton.
né? Dos mundos superiores aos inferiores, tudo sofre causas e consequências. Lembra da lei da correspondência lá? Vendo que agora você vai assimilando de maneira mais fácil? Se eu tenho aqui um determinado campo de vibração nessas realidades celestiais, como correspondente aqui também vai vibrar. O que varia são, né, os graus de vibração. Mas por que isso aqui está vibrando? Porque, primeiro, tudo parte do oceano, conhecido por Deus ou por todo. E desse partir do oceano, todas as coisas começam a vibrar e como efeito em cadeia, causa e efeito, desde as realidades mais densas, as mais sutis, tudo será afetada. É claro que as realidades mais sutis assimilarão melhor esses efeitos, né, em cadeia. As realidades mais densas sofrerão as causas desses movimentos, dessas vibrações. Entendeu? Isso vale para nós como indivíduos também. Uma pessoa psicologicamente, que ela é bem estruturada mentalmente, ela tende ao que? Assimilar melhor os problemas. Enquanto a partir de uma pessoa ignorante, ela é afogada pelos próprios problemas. Ela toma atitudes precipitadas, às vezes ela perde a sua liberdade. Não é isso que acontece? Veja que na nossa realidade, tudo isso que eu disse, você pode, a partir da sua reflexão e observação do mundo como ele anda, aplicar e perceber todos esses princípios funcionando. Conseguiu aqui entender aqui? Ou seja, uma pessoa que é saudável mentalmente, ela tende a resolver melhor os seus problemas, porque ela tem mais capacidade para pensar, diferente da pessoa ignorante, que não pensa, age por impulso e às vezes faz cagada, às vezes põe à sorte a sua própria vida, a sua própria liberdade. Percebeu aqui? Tudo isso por quê? Porque um cara mais saudável mentalmente, ele está vibrando, né? Uma vibração mais sutil, enquanto o outro está mais denso. Só que isso também vale para o coletivo, entendeu? Porque como todas as coisas uma retroalimenta, não adianta eu imputar também sua culpa no indivíduo, que não consegue contemplar a vida, né, de uma forma mais profunda. Eu também devo olhar todo o seu contexto social que também não propiciou para que essa pessoa, né, olhasse a vida de uma forma mais profunda. Seria aqui uma psicologia behaviorista, uma psicologia comportamental, mas você vê que no princípio hermético a gente pode colocar as duas psicologias, tanto a psicologia cognitiva, que é essa mais íntima a partir do indivíduo, como essa comportamental, que depende de todo o contexto. Entende? O princípio está funcionando em uma e na outra. E se essas coisas trabalham em conjunto, em harmonia, né, dado a lei do ritmo, as coisas só tendem a avançar, a melhorar, né, a ficar bom para todo mundo, entendeu? E não só para umas pessoas que geram desigualdade no mundo. As pessoas que conhecem um pouco o conceito, né, socialismo, capitalismo, sabem que o motivo da desigualdade é essa má distribuição dos recursos naturais. Isso está muito na cara, isso é muito óbvio. Entendeu? Por quê? Má distribuição gera desigualdade, dado a essas leis que eu digo para você, principalmente a lei do ritmo. A lei aqui de causa e efeito. Você está entendendo? Lei de causa e efeito. Não tem como a gente escapar disso aqui. Enfim, a gente agora sabe, né? Eu acho que eu nem vou falar muito dessa lei de causa e efeito, porque a gente já sabe que todas as coisas aqui têm uma consequência. As coisas não são impunes, entendeu? Uma sociedade inconsciente gera uma sociedade desigual, desumana, com fome, com doenças e por aí vai. É a consequência o quê? A consequência de indivíduos que não pensam socialmente de maneira mais profunda. Isso é a consequência, causa e efeito. A causa de ações inconsequentes vai trazer resultados indesejados. A causa de ações pensadas vão trazer resultados pensados. Você está entendendo que não tem como você fugir dessas coisas, entendeu? Se eu dou um murro contra a parede, uma parede de concreto, o que eu espero disso, né? Eu espero o que disso? Que a minha mão, né? Que eu derrube ali a parede, minha mão esteja intacta? Não. Eu sei que se eu der um murro numa parede de concreto, eu vou ter consequências danosas para a minha mão. Por quê? Causa e efeito. Você entende? Então, toda ação inconsequente gera resultados inconsequentes. Toda ação positiva gera resultados positivos. Isso tem que ser levado em consideração a partir das minhas ações individuais, mas como eu sei que eu comum dessa realidade, eu necessito, sou interdependente dos outros, eu preciso contar com as ações colaborativas dos outros para que
a justiça social seja efetivamente concretizada. Saia somente daquele plano das estratégias e venha no plano da efetividade, venha na prática, entendeu? Você consegue entender aqui, ó, mudando aqui um pouco o conceito do plano mental, você vê que os discursos políticos é sempre assim, né? Todo mundo tem um bom plano, todo mundo tem uma boa estratégia. Quem nunca ouviu dizer, no papel tudo é bonito? Por que no papel tudo é bonito, mas na realidade não? Porque ninguém consegue acatar o que está no papel. Se todo mundo acatasse o que estava no papel, no plano das ideias, no plano teórico, o plano físico também seria igualzinho. Agora não está muito óbvio que o que está na teoria ela só não funciona na prática porque o que está na prática não compreende o que está na teoria. Você está entendendo? Tudo fruto do quê? Ignorância, má compreensão, falta de reflexão, né? Imediatismo, esse afã, esse mundo que vive somente no ímpeto da sobrevivência, desconhecendo todos esses princípios. Que sinto muito em dizer para você. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não, quer você dê nome a isso, o nome que você quiser, esses princípios regem a sua existência e você consegue perceber isso na íntegra, observando a si mesmo e todo mover à sua volta. Não importa o nome que você dá a isso. Esses princípios, eles existem, são efetivos e é graças a esses princípios que nós estamos aqui interagindo. É graças a esse princípio que todo o universo é possível. É graças a todos esses princípios que partem da mente de Deus. Deus não como aquela figura religiosa, mas como aquela figura que é a essência absoluta que está por trás de tudo. É o inominável, incognoscível que dá sentido a todas as coisas. É o nada que dá sentido ao tudo. É o sem forma que dá sentido às formas. É o todo, que está em tudo, mas que nem tudo é consciente do todo. Se você eleva o seu grau de vibração mental, você está mais consciente do todo. Você começa a perceber o todo fluir em você. Agora, se você está longe, você não está desligado. Você está temporariamente no abismo da inconsciência. Mas ainda assim você faz parte do todo. Basta que você vai retirando todos esses conceitos primitivos e você vai simplesmente clareando aquilo que você sempre foi. Temos as coisas boas e temos as coisas ruins. As coisas boas é que tudo partiu do todo, né? Logo tudo volta para o todo. Então, se tudo partiu do todo, tudo volta para o todo. Tudo isso aqui nada mais é do que talvez um jogo, uma experiência do todo, pensando aqui agora. E que quando ele deixa de pensar todas essas coisas, elas não desaparecem. Desaparecem como forma, mas toda essa essência volta a ser o absoluto, a essência. Conseguiu compreender aqui? Agora, como fazer para conhecer essa essência? Como fazer é elevar o seu nível de consciência, elevar o seu nível mental, de vibração mental, né? Quanto mais você vai elevando o seu nível de consciência, mais você vai assimilando esses princípios herméticos que fluem em todos nós. Você vai percebendo na íntegra, na prática, o quanto que esses princípios regem a nossa existência, regem a sua vida e você não percebe, entendeu? E para a gente perceber, a gente precisa sair desse marasmo da inconsciência, né? E começar a nos perguntar quem somos nós, o que está por trás de tudo isso, né? E começar a desenvolver essa paixão por mergulhar dentro de si mesmo e ver que o todo experimenta o mundo através de você. Que a mente pensante que existe em você nada mais é do que a mente do todo fluindo por você. De maneira rudimentar ou de maneira angelical, de maneira inferior ou de maneira superior. O fato é que a mente do todo flui por nós, né? E que todo esse corpo nada mais é do que o subproduto da mente, que é, por sua vez, subproduto do todo. Compreendeu aqui? Enfim, pessoal, paro por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Geralmente eu sempre esqueço de falar as coisas no final, mas depois a gente faz outro vídeo. Paro por aqui. Vamos finalizar. 7 princípios. Lembre-se. Primeiro princípio mental, que esse é o que vai dar sentido a todos os outros princípios praticamente. Lembre que todos os nomes são meramente nomes. São aspectos do todo. Imagina aquele Deus que o evangélico apregoa. Quem que é aquele Deus? Aquele Deus é um aspecto do todo. Simplesmente uma característica em preto e branco que nós damos, né? É um pouquinho do todo, não é o todo e absoluto, porque o absoluto não se explica. Como você consegue explicar, né, um elástico esticado e contraído ao mesmo tempo? Ou é um ou é outro. A mente não consegue, a mente dual, ou ela é uma fase ou é outra. Como você pode explicar uma coisa que é quadrada e redonda ao mesmo tempo? Ou é quadrada ou é redonda.
né? Só que Deus, vamos dizer, ele está em movimento e parado ao mesmo tempo. Ele está esticado e retraído ao mesmo tempo. Consegue compreender? Não consegue compreender, né? Isso é o todo, isso é Deus. Enfim, até perdi aqui a situação que eu ia dizer. Deixa eu lembrar. A gente marca umas colinhas aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Agora eu lembrei, a gente ia frisar aqui todos os princípios, né? Tudo parte da mente do todo, porque o mental é o que vai dar sentido a todos os outros princípios. Todo esse mental, ele se corresponde, dado, né, o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Todas essas coisas que estão correspondendo, elas também têm os seus graus de vibração, variando, dado ao terceiro princípio, que seria o princípio da vibração. Também como quarto princípio, todas essas coisas que saem da mente do todo, que se correspondem, que estão em estado de vibração, elas têm os seus polos, né? Dependendo do grau de vibração. Aqui sutil, aqui menos sutil. No meio vai variando, né? Dependendo da posição, lembra? Da posição, e se torna relativo. Aquilo que é uma coisa, se você está acima, ele se torna outra. Se você está abaixo, ele se torna... Tá entendendo aqui? Graças ao princípio da polaridade. Todas as coisas têm a sua luz e a sua sombra, né? Depois, como quinto princípio, que é o princípio do ritmo. O ritmo ele vai compensar todos esses, né, essas leis que estão funcionando em simultâneo. Depois nós temos aqui o princípio da geração, que seria o princípio de gênero, que todo no plano dual precisa desses dois aspectos, mas que não existe um melhor do que o outro, um complementa o outro, um é o outro. Dependendo da perspectiva, entendeu? Lembra do exemplo que eu disse aqui para vocês do Sol, dos planetas, do Sol e da galáxia. O Sol é masculino em relação ao planeta, mas o Sol é feminino em relação ao núcleo da galáxia, entendeu? Aqui por causa do relativismo aqui. Depois nós temos aqui por último causa e efeito. Essas coisas, como são uma coisa só e tudo está na mente do todo, né, o que acontece aqui vai reverberar aqui. E os grandes mestres, o que eles vão recomendar para a gente? Que fique bem claro, nós jamais conseguiremos burlar essas leis, mas os grandes mestres eles vão dizer, assim como Siddhartha Gautama e os grandes mestres hermetistas vão dizer: meu amigo, opte sempre por levar uma vida consciente. Leve uma vida consciente, expande a sua consciência, aflore a sua consciência. Opte sempre pelo caminho do meio. Você não precisa exacerbar, mas você não precisa reprimir. Usufrua de todas as coisas com bom senso, com discernimento, com sabedoria, com consciência. Esteja consciente da tua realidade. A única forma da gente optar e andar pelo caminho do meio e sofrer muito pouco as consequências desses princípios é expandir a nossa consciência, elevar o nosso nível de consciência, enxergar um pouco mais além da ponta do nosso próprio nariz, conhecer o nosso íntimo. E é isso, pessoal. Espero que de alguma forma esse vídeo possa aí somar positivamente para você, ter esclarecido muitas dúvidas que você tinha em relação a isso, que fique bem claro. Não estou abordando o contexto histórico, não quero saber de onde que veio, se está em comum acordo com o corpus hermético ou não, embora eu reconheça que isso seja muito importante, mas que fique bem claro, é o conteúdo que eu quero que vocês saboreiem, não é a história, é o conteúdo. Espero que de alguma forma isso possa somar positivamente. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele seu joinha, compartilhar o nosso vídeo com aquelas pessoas que têm curiosidade sobre o hermetismo, que é mergulhar de cabeça no hermetismo, né? Porque isso aqui é só um esboço que eu disse. 1h e pouco aqui de vídeo, mas é um esboço que eu disse, né? Eu recomendo que vocês façam a leitura do livro do Kybalion, usem as suas próprias experiências, observe a realidade à sua volta e observe-se a si mesmo, né? O meu aqui é só um pontapé inicial, né? É só para você experimentar um pouquinho desse bolo e ver, puxa, nossa, esse bolo é gostoso, hein? Eu quero experimentar mais desse, eu quero saber como que faz. É isso. Não é a solução dos seus problemas, não. É apenas um esboço para você, né, dar os primeiros passos. Então, se você gostou, nos ajude com seu joinha, compartilhando com as pessoas que querem aí aprender um pouco mais sobre esses princípios, sobre o hermetismo. O que mais? Comente aí para ajudar a gente, se você concorda, se você discorda, se você tem alguma coisa para acrescentar, se você tem alguma coisa aí que, né,
às vezes eu deixei passar batido, de repente você coloca no comentário e aí eu vou saber, e quem sabe a gente no próximo vídeo não pode trabalhar de forma mais detalhada todos esses conceitos, porque a gente é humano, né? Às vezes eu preparo uma coisa, eu gosto de ser sempre um cara espontâneo e dinâmico, tá vendo aqui, ó? A minha colinha aqui é meia dúzia de papel, que eu só escrevo aqui algumas palavras-chave. Então, mas só que, meu, a mente humana às vezes é falha. Às vezes eu falo uma coisa, depois que eu finalizo, eu falo, puxa vida, eu não falei disso. Fiquei mais de 1 hora falando, mas esqueci de falar disso. Enfim, mas faz parte do processo. E é isso, grande abraço, felicidades e até uma próxima.